Olá, estamos de volta. Essa é a série que Deus colocou no nosso coração para ministrar a você, Simplesmente Fé. Meu Deus, tem sido maravilhoso. Mas antes de nós começarmos essa nova etapa, deixa eu te falar algo que maravilhoso. Nós estamos no nosso Facebook, essa ministração vai estar lá também, no nosso canal do YouTube. E se você não se inscreveu, se inscreva agora, aproveita esse momento e agora, antes de começar a palavra, já se inscreva no nosso canal, já acione o sininho, porque virá coisas maravilhosas, novidades para você. Então você já vai estar sendo avisado quando chegar essas novidades. Estamos também no Instagram da Comunidade Palmas. É um tempo assim, olha, tem coisas muito boas para nós aproveitarmos e deliciarmos nas coisas do Senhor. Amém? Vamos lá então, vamos começar. E hoje, nessa série, para nós darmos continuidade, Simplesmente Fé, nós estamos com algo assim, um tema muito forte e especial: a fé genuína. A fé genuína. E separando esse texto, está lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 4 e o versículo 5. Eu gostaria de ler para você. Olha o que diz assim para nós: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Vou repetir, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, nós começamos com essa pergunta assim: então, se não aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Se não é aquele que tem uma fé genuína, aquele que crê no Filho de Deus? Então, nessa palavra, a verdade central dela, qual é a verdade central dessa palavra para nós? Fé é subir o primeiro degrau, escute isso, fé é subir o primeiro degrau, mesmo quando não se enxerga toda a escada. Forte, não é? Fé é subir o primeiro degrau, mesmo quando não se enxerga toda a escadaria. Mesmo quando você não está enxergando toda a escada, mas você não, eu vou começar a subir. Fé é isso, eu creio que eu vou chegar lá no final, eu creio que eu vou alcançar. Então, o reino de Deus é destemido. Tanto é que a proposta é que para nós entrarmos, nós nos esforçarmos para entrar no reino dos céus. Você já ouviu esse texto? Então, à medida que crescemos em nossa vida de fé, nós desenvolvemos um nível saudável de ousadia no que tange, no que concerne às circunstâncias presentes e às futuras potencialidades, aquilo que virá ainda, em potencial aquilo que virá. Então, no que tange às circunstâncias, seja elas quais forem, ou seja, no meu presente e no meu futuro, a fé genuína, ela faz isso, ela me leva a esse entendimento. Então, onde você está nessa escala do crescimento? O meu crescimento em fé me leva a isto. Agora, onde você está na escala do crescimento? Onde você está? Ainda que se encontre lutando com as questões fundamentais da confiança, ou você está pelejando contra o medo, ou tentando resolver problemas de confiar em Deus, até mesmo dessas necessidades cotidianas. Será que Deus vai me suprir? Será que Deus não vai? Como é que você está? Isso aqui é uma introdução para nós entendermos o que é uma fé genuína. Então, para nós, os cidadãos do reino, para mim e para você, cidadão do reino, não importa o que haja um período financeiro ruim, não importa se as coisas estão difíceis, um desemprego, execução de dívidas, sei lá, perda de investimentos, de propriedades, perda dos negócios, fracassos comerciais, não interessa, incêndios, eu estou colocando muitas coisas aqui, catástrofes naturais, etc e tal. Não, mesmo que tudo vá mal e a situação esteja muito difícil, isto é insignificante. Olha, escute, isso é insignificante diante das realidades eternas, porque Deus nos fez para algo maior. Então, diante das realidades eternas, todas essas circunstâncias, todas essas situações, não é nada comparada ao que o Senhor preparou para nós. Mas como eu alcanço isso? De que forma eu alcanço isso aí? Com uma fé genuína.
Então, se você anda com fé como um cidadão do reino, não temerá tais circunstâncias. Você não vai temer isto, porque sua confiança não reside, ou seja, não está nesses elementos. Ou seja, você não vai olhar para as circunstâncias para depois você ter fé. Não, eu tenho fé em meio às circunstâncias. É diferente, a fé genuína me leva para isso. Então, você pode encarar a vida e todos os seus desafios sem medo, porque sua crença está no Deus que nunca muda. Um Deus que nunca muda. No imutável Deus, no inabalável Deus, naquele que é, que era e que há de vir. Nesse Deus, aquele que reina sobre um reino eterno. Então, como se livrar do medo? Como se livrar dessas coisas, dessas circunstâncias que querem colocar medo para que eu não produza, que eu não desenvolva, que eu não cresça ainda mais na minha fé? Abrindo então, como eu faço isso? Abrindo o coração completamente ao amor de Deus. Essa é a verdade. Abrir meu coração ao amor de Deus. Por quê? Então, permita que o amor de Deus, o amor divino, preencha e inunde sua alma. Esse amor, ele é perfeito. E essa perfeição expulsa o medo. Está onde? 1 João, primeira carta de João, 1 João 4,18, que diz, o verdadeiro amor, tem uma versão que diz, o perfeito amor lança fora todo o medo. Então, como eu faço isso? E o outro antídoto para o temor, esse é o primeiro antídoto, é o amor. O segundo antídoto para o temor é a experiência e a confiança. A experiência e a confiança que se adquire pela resistência aos testes. Pela resistência aos testes. Cada provação vencida faz com que você fique com menos receio de uma determinada situação. Ou seja, uma vez que você sobreviva às provas, os futuros testes envolvendo tais circunstâncias parecidas, elas não lhe assombrarão, não trarão medo para você. Ao contrário, você vai ter a vitória, você vai ter coragem, a ousadia e vai entrar com intrepidez, dizendo assim, Senhor, eu creio, porque eu já venci uma, o Senhor me fez vencer. Então, meu Deus está comigo, vencerei mais uma. Então, onde sua fé foi testada? Você consegue imaginar? Talvez você já está se pensando assim, então, isso que eu fiz, que aconteceu comigo. Sim, é um teste, pode ter sido um teste na sua fé. A maioria das pessoas subestima a magnitude dos testes. Temos a tendência de pensar que estamos sendo provados severamente, quando na verdade só arranhamos a superfície, sabe, de tais circunstâncias. Então, o que nós temos que entender é que o escritor de Hebreus fala algo muito forte lá em Hebreus 12:4. Olha, ele diz assim, ainda, essa palavra sempre mexe comigo, ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado. Porque se eu acho que eu estou sendo provado, ele diz assim, então, você já resistiu até o sangue contra o pecado, ou você se saboreia com ele? Então é nesse teste de fé, na fé genuína, que ela não permite eu possa estar passando, seja provação, seja tentação, seja o que for, eu vou estar firme, porque tenho uma fé genuína. Uma fé genuína. Agora, qual a importância da fé genuína? Ora, a importância da fé genuína é para provar a veracidade de nossa fé. É extremamente importante para nós, porque aqueles pretensos cristãos cuja fé é falsa. Há aqueles cuja fé é falsa. E aqueles que confundiram os conceitos de fé ou desvirtuaram esses conceitos. Existe essa situação. A fé falsa pode tentar chamar a atenção e soar como real. Ela parece, aquela cara de, aquele jeito, aquela fala de que, vive por fé. E na primeiro vendavalzinho, não resiste. Por quê? Porque não é uma fé genuína. Agora, a importância da fé genuína é que ela é sendo testada, ela é provada e ela é mais valiosa do que o puro ouro, diz a palavra do Senhor lá em 1 João, no capítulo 1, versículo, salvo engano, de versículo 9 em diante. Então, assim, mas nunca sobrevive às provações e tribulação. A fé do reino raramente toma o caminho mais fácil, porque essa é a tendência do mundo.
Jesus disse para nós assim, entrar pela porta estreita. Ele está dando um conselho para nós que não é pela facilidade das coisas. A fé genuína, ela não vem pela facilidade das coisas. Se estão te vendendo facilidade do reino, isso é mentira para você. A sua fé, ela é testada no meio das provações, é ali, na paciência, na perseverança, que produz a esperança que te traz. Então, a fé genuína é gerada dessa forma. É assim que é gerada uma fé genuína, é assim que ela é testada. A verdadeira fé não só afeta a maneira como pensamos e cremos, mas também ela me forma, ela também é a forma como nós vivemos e agimos. Ela nos transforma de dentro para fora. Então eu tenho aqui, por isso vão ver a fé que está em mim, né? Vão ver a fé em mim para que deixa eu pensar, pegar a fé externa e colocar dentro de mim para ver se... Não, eu tenho que... É de dentro para fora que vem transformando, me fazendo crescer. Então, a fé é isso. Então, e aí surge algo muito forte para nós. As provações diferenciam o que é falso do que é verdadeiro no que diz respeito à fé. O que é infundado, o que não tem base, o que é infundado, ou seja, não tem, o que não tem solidez, não resiste. Jesus deixou essa distinção para nós na parábola do semeador. Ele diz assim, o semeador saiu a semear. A gente conhece a parábola, não é verdade? Aí depois ele ensinou assim, mas eis que o semeador saiu a semear. Parará, contou toda a palavra. Aí ele falou, escutai, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi. Muitas pessoas estão assim, a sua fé é uma fé que está lá porque é como a semente foi plantada no meio do caminho, não consegue, é um terreno que está à beira do caminho, logo é roubada a sua fé. Aí vai essa história toda. Eu preciso entender isto. E o Senhor compara muitas vezes as provações que diferenciam quem realmente é um terreno fértil, onde a semente do Senhor brota. Entende? Então, eu queria trazer para você da fé genuína 7 funções da fé genuína, da fé do reino. 7 funções. Primeiro, a fé do reino é a maneira como entramos no reino. Porque sem fé você não entra no reino. É impossível agradar ao Senhor. E também está... E essa salvação que é pela fé, ela não vem de nós, é um dom de Deus, mas sim como um presente da graça e do amor de Deus. Vê que o versículo 4 que está lá para nós, diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais. Aqui vem, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. É porque eu tenho mais fé do que o outro, eu tenho mais fé do que... é porque eu sou... Não, sabe... Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, de 4 a 10, nós citamos. Então, segundo, a fé do reino é a nossa fonte de paz no reino. A fé genuína é uma fonte de paz. Não é simplesmente uma paz, é uma fonte de paz no reino. O que é uma fonte? Ela jorra, ela não cessa, ela está lá inesgotável. Ela vai colocando, ela vai alimentando outras pessoas de uma pequena fonte e forma um grande rio, e é isso que o Senhor quer para nós, uma fonte a jorrar para a vida eterna. A fé genuína, ela traz em nós, é uma fonte da nossa paz, entende? Da mesma forma que a própria fé, a paz vem como presente do Senhor. Então, terceiro, a fé do reino é a moeda do reino. Nós falamos isso quando nós estávamos falando sobre fé, uma cultura. A fé do reino, então a fé genuína é uma moeda, é algo que é valoroso, que me faz comercializar no reino dos céus, é que me dá garantia de que eu posso acessar o trono da graça, acessar o reino e assim participar de toda bondade e misericórdia do Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A moeda do reino é a fé, ela nos dá acesso às suas riquezas, ou seja, nos dá acesso à riqueza do reino.
Quarto, a fé do reino é a cultura do reino. Falamos isso em outro momento. Então, o reino de Deus vive, escute, o reino de Deus vive e respira pela fé. Então, por isso nós precisamos, estou te dando aqui os motivos, a importância, porque os 7 motivos que eu tenho para ter essa fé genuína, porque a fé do reino é a cultura do reino. Então, qualquer cultura sem fé não é cultura do reino. Sem fé não há cultura do reino. Amém? Está entendendo aí junto comigo? Vamos lá, o quinto, a fé do reino é a principal forma pela qual o mundo vê e conhece a realidade do reino. Escute aí, a fé do reino é a principal forma pela qual o mundo vê e conhece a realidade do reino de Deus. Aí eu vou te levar para algo, para um pensamento. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 13 em diante, a sua fé é que vai dizer que você é o sal. Ela que está mostrando que você é o sal da terra, a luz do mundo. As pessoas verão que você tem fé quando você agir como aquele que propaga, aquele que está, aquele que fala, aquele que vive pela fé genuína. A fé e o amor que mostramos perante Deus bem como o amor que demonstramos pelo próximo, dão claras evidências ao mundo de que o reino de Deus é real. Que é isso? Espera aí. Quando você tem uma fé genuína, você faz com que outras pessoas vejam realmente que Deus existe e que o amor de Deus é verdadeiro. Quando você expressa isso em fé, numa fé genuína. Entende? Então, sexto, a fé do reino é a vida do reino. Nós falamos que era a cultura, falamos que é a moeda, falamos que ela é uma fonte de paz, nós falamos que é uma forma pela qual o mundo conhece e vê quem é Deus, e agora é a vida do reino. Fé genuína é a vida do reino. Apenas no reino de Deus encontramos a vida. A vida é real, abundante, eterna, e nos apropriamos dela, sabe por meio de quê? Por meio da fé. Por meio da fé. Na vereda, Provérbios 12, 28, o que diz? Na vereda da justiça está a vida, e no caminho da sua carreira não há morte. Então, na vereda da justiça está a vida. Na vereda da justiça quer dizer na vereda da fé genuína está o caminho da sua carreira. Não há morte. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, naquele que tem fé, não pereça, mas tenha a vida eterna. Sétimo, a fé do reino cria o ambiente do reino. Aí é diferente. É eu trazer o céu para a terra, é eu trazer o céu para a minha vida. A fé genuína, a fé do reino atrai a presença de Deus, atrai o reino de Deus. Quer ver quando o Senhor manda? Quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Crie um ambiente do reino de Deus. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Consegue entender isto? Agora numa visão mais ampla da questão da fé genuína, porque a fé genuína que faz isso acontecer, é a fé genuína que me traz o reino para que eu crie um ambiente dos céus, da eternidade na minha vida e na vida das pessoas que estão à minha volta. Então, um ambiente repleto de fé pode fazer milagres, um ambiente repleto de fé pode fazer prodígios, maravilhas. O impossível torna-se real e possível no ambiente de fé. No ambiente de fé. O que é maior? Ou seja, quando ela está presente, as vidas são transformadas. O que é o maior milagre na vida?
ou o maior milagre para todos, ou o maior milagre de todos, que é a salvação, a transformação, a libertação de uma vida. Pela fé vem, você vai ver o exemplo bíblico, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, com fé ela tocou, foi curada. A mulher cananeia, que ela estava assim, Senhor, a gente come também das migalhas do que cai da mesa do seu dono, dos cachorrinhos comem da migalha. Ela falou assim, aí Jesus falou assim, não achei tamanha fé, nem em todo Israel. Olha que coisa! Então, aí vamos ver o cego de Jericó, o coxo de Listra, aí vamos ver o Jairo com a sua filha ali, vamos ver o centurião, e eles na fé, sabe? Ou seja, a fé genuína é uma fé que vence o mundo. A fé genuína é uma fé que ela faz com que você, essa fé, enquanto você tiver fé, continua no jogo da vida, você vai vencendo as circunstâncias. A quantidade não é bem a questão, mas ela deve ser verdadeira. O que importa é que a sua fé tem que ser genuína, verdadeira, não é a quantidade. Por menor que seja, a fé genuína é capaz de fazer coisas inacreditáveis. Opa, eu vou até repetir essa frase. Por menor que seja a fé genuína é capaz de fazer coisas inacreditáveis. Disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Eu fosse você, estaria já dizendo a mim, Senhor, acrescenta a minha fé. Ô Senhor, acrescenta a minha fé. E o Senhor disse para eles, tá bom, vocês querem, eu vou te dar um negocinho. Se tivesse fé como um grão de mostarda, direis a esta amoreira, desarraiga-te daqui e planta-te, lança-te no mar, e ela vos obedeceria. Jesus estava querendo dizer que você precisa ter um tamanho de fé, e esse aquele, não, ao contrário, está dizendo assim, não é o tamanho, se a sua fé for verdadeira, não importa se é do tamanho de um grão de mostarda ou se é do tamanho de um monte, vai ser a mesma coisa, vai acontecer o milagre do mesmo jeito, o que importa é a sua fé genuína, verdadeira, entendeu? Então ouça a voz de Deus, ele está dizendo, o tamanho do monte que se interpôs no seu caminho não faz a diferença. A magnitude da provação que você enfrenta não é a questão. O importante é você crer em mim, Jesus dizendo. O importante é Deus falando, você crê em mim? O importante é Deus falando, você tem fé genuína? Isso é o que é importante. Então você pode responder honestamente sim à pergunta anterior. Se você pode, então se prepare para ver momentos especiais, para ver montes saindo do lugar, se lançando no mar, para você ver vida sendo transformada, para você ver no impossível acontecendo. Então, no tempo e no jeito de Deus, com certeza virá. A fé do reino vence o mundo. Esteja certo disto. A fé genuína, porque todo que nasce de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos na próxima.